Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Amém? Aprove a Deus nos proporcionar mais uma oportunidade de estarmos juntos através desta pré-aula. Antes de começar, quero mandar um abraço aqui para os irmãos que comentaram o último vídeo. A irmã, deixa eu ver aqui, a irmã Leia Rodrigues, irmão Marcos Paizinho, pastor Paulo da Costa Lourenço, o irmão Rômulo Henrique, a irmã Edilene Araújo, Francisco Silva, Reinaldo Silva, Donizete, graças a Deus, todos os irmãos aí que têm acompanhado essas nossas pré-aulas, tá bom? Irmãos, eu tenho tentado, na medida do possível, ser o mais breve possível, mas existem alguns tópicos e alguns temas que é necessário um tempinho maior, mas eu creio que é tudo para a honra e glória do Senhor, e temos que, todos os professores da escola bíblica têm que gastar um tempo maior, né, em busca de trazer uma aula mais consistente para a sua turma, não é verdade? Amém. Vamos lá? Vamos começando a nossa lição. Vai falar sobre a dependência, né, que nós temos do nosso Senhor. Tem por tema a inteira dependência de Jesus. A inteira dependência de Jesus. Lição de número 11, 12 de junho de 2022. Nossa revista Atualidade Cristã. Temos referência bíblica Mateus 10, 19 a 20, capítulo 28, 19 e 20. Não vou ler aqui para ganharmos tempo. Quero fazer esse vídeo bem mais curto do que o anterior. Fundamento. 2 Crônicas 20, 15. Disse ele, dai ouvidos a todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Temos como o objetivo geral, considerar que a única e suficiente condição de homens imperfeitos, isso aqui é interessante, viu? A gente saber, isso aqui é o primeiro passo para sermos usados por Deus, é saber que somos imperfeitos. Que homens imperfeitos, de homens imperfeitos, realizar obras perfeitas é única e exclusivamente a dependência de Cristo. Objetivo específico, mostrar que Jesus aparelhou sua igreja para realizar suas obras, não só lhe garantindo sua presença, mas conferindo poder e autoridade. Conscientizar da importância de cada cristão fazer sua parte, reconhecendo sua dependência de Cristo, buscando assimilar seu caráter. Terceiro e último, reconhecer a importância da igreja como continuadora da obra de Cristo na terra até que ele volte. Estou convosco todos os dias. Não é alguns, é todos. Alguém certa feita disse que a Bíblia é o único livro a qual lido o autor está presente. Seja aonde for que você leia a Bíblia, o autor está presente. Ele está presente todos os dias, à luz de Mateus 28, 20. O Senhor escolhe homens simples e humildes que reconhecem suas imperfeições. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, 40 pessoas escolhidas, que escreveram o livro sagrado. E dentre estes, alguns com o conhecimento
mais avançado, como o caso do apóstolo Paulo, que escreve as suas epístolas, e outros como simples pescadores indoutos, como Pedro, por exemplo, né? E nós vemos Deus escolhendo homens simples e humildes, que reconhecem as suas imperfeições. Essas são algumas características para que nós venhamos ser usados na obra do Senhor. Primeiro passo, nós temos que reconhecer que somos imperfeitos. Temos que reconhecer que somos limitados, temos que reconhecer que somos pecadores, porém redimidos, né? Por nosso mérito não poderíamos fazer nada, mas o que nos fortalece é a sua presença em todos os momentos da nossa vida. O que nos leva a uma total dependência de Cristo. Então nós somos dependentes, irmãos. Se nós somos imperfeitos, se nós somos limitados, se nós somos pecadores, então você deve contar com a presença daquele que é perfeito. É contar com a presença daquele que é ilimitado. É contar com a presença daquele que não é pecador, que não tem pecado. Nosso Cordeiro Pascual, a qual não poderia haver mácula ou pecado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele prometeu que estaria conosco, né, todos os dias. Isso mostra a nossa fragilidade, a fragilidade humana, esse estado pecaminoso do homem, né? Nós só conseguimos fazer algo para Deus se nós formos dependentes de Cristo. Ele está conosco, Ele está conosco. Contamos então com sua presença para que nós venhamos avançar e fazer a sua vontade. Amém? 1.2, Jesus confere poder e autoridade aos discípulos. Sabendo que nada podemos fazer sem Ele, isso aqui é muito interessante, Jesus nos capacita para realizar a sua obra, nos dando poder e autoridade. Nos dando poder e autoridade sobre demônios e enfermidades. Então preste atenção, o Senhor não apenas falou, vai lá e faz a obra. Não. Ele nos dá o quê? Capacidade. Ele nos dá o quê? Ferramentas, né? Além da sua presença, ele nos deu essas ferramentas para que nós possamos trabalhar, né? Nós temos que entender, irmãos, que sem a presença dele, nós não conseguiremos fazer nada. É Cristo em nós. É por isso que ninguém pode se gloriar em si e falar, eu canto bem, eu prego bem, eu ensino bem. Não, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, que está em nós, né? E através dele, através da sua presença, nós conseguimos, né, realizar a sua obra aqui na terra, dar continuidade a esta missão, porque nós sabemos que o nosso Senhor passou esta missão à igreja, né? Enquanto ele estava aqui, né, no seu ministério terreno, ele era a luz do mundo e o sal da terra. Quando ele foi, ele deixou a sua igreja para dar continuidade a esta obra. Mas não nos deixou só. Ele não nos abandonou, né? Primeiro, nós já falamos, ele falou que estaria conosco. E segundo, ele nos dá ferramentas, poder, autoridade, para que nós venhamos trabalhar, né? Para que nós venhamos realizar a sua obra. E nos dando aí poder e autoridade sobre demônios e enfermidades. Não é verdade? 1.3, o envio do outro Consolador. João 14, 16 até o 27. A missão do Espírito Santo é manter a presença de Jesus na igreja e conferir poder para seus discípulos realizarem sua obra. Sua presença é notória quando nos reunimos, né?
hoje nós temos que nos atentar para isso, irmãos, para a presença do Espírito Santo na igreja. Quando nós já não sentimos essa presença, nós temos que abrir os olhos e falar, meu Deus, o que está acontecendo? O que está atrapalhando a ação do Espírito Santo em meio à igreja? E rever aí alguns conceitos, ok? Eu coloquei aqui alguns nomes, né, que a Bíblia traz como alguns nomes do Espírito Santo, né? Algumas ações diretas do Espírito Santo. Olha, coloquei aqui. Ele vem como consolador, conselheiro, ajudador. Está em Isaías 11, João 14, né? Vem como vencedor do pecado, João 16. Depósito, selo, garantia, 2 Coríntios 1, Efésios 1. Ele vem também como guia, João 16. Habitador dos crentes, Romanos 8, Efésios 2. Intercessor, Romanos 8. Revelador, Espírito da verdade, João 14, 17, 1 Coríntios 2, 12. Então, esses são alguns sinônimos do Espírito Santo. Algumas ações que definem, né, a sua característica, as suas ações em meio à igreja. E isso é maravilhoso, né? Após o plano de salvação ser cumprido, nosso Senhor nos deixou um ajudador. Eis que enviarei outro Consolador. Enquanto Jesus estava em nosso meio, era Ele que consolava, era Ele o centro. Mas quando Ele foi assunto ao céu, Ele falou, não vos deixarei órfãos, enviarei outro ajudador, né? Então, Ele não nos deixou desamparados. É por isso que o Espírito Santo nos fortalece, Ele nos ajuda, né? Como está aqui, Ele nos ajuda, Ele nos guia, né? Ele nos faz vencer o pecado, Ele habita em nós, Ele intercede por nós, Ele é o Espírito da verdade, Ele nos consola, Ele nos aconselha. Oh, glória! Bênção, bênção! Que seria de nós sem a presença desse Espírito Santo? A relação da videira com seus ramos. Aqui tem um errozinho de português, de digitação. Depois eu corrijo lá nos slides, tá bom? Para que você baixe e esteja certinho. A relação da videira com seus ramos. Dependência, intimidade e frutificação. Preste atenção. Primeiro você é dependente. Você tem que ser dependente. Através da sua dependência de Deus, você vai alcançar o quê? A intimidade. Quando você alcançar a intimidade com Deus, então você vai o quê? Frutificar. Olha que interessante isso, né? Jesus se compara à videira e nós com os ramos. Sabemos que o fruto é gerado nos ramos, porém este não dará frutos se não tiver o quê? Ligado. Aonde? Ligado na videira. Olha que interessante isso. Se você observa, tem a videira, os frutos é dado nos ramos. Você vê o caule, o centro ali, é onde sai a seiva. E essa seiva, os nutrientes, é absorvido do solo e passa pelo tronco e vai indo até chegar nos ramos, até alimentar ali os frutos. Eita, irmão, se você não tiver ligado na videira, você é estéril. Se você não estiver, se tiver alguma ruptura que está atrapalhando a seiva, sair do tronco, sair da videira e chegar até os ramos, o ramo não vai frutificar. Tá me entendendo? E essa obstrução tem um nome, pecado. Atrapalha o fluxo
para que os ramos venham frutificar. Os ramos só frutificarão quando estiverem ligados na videira. Isso demonstra o quê? A nossa inteira dependência de Jesus. Você pode frutificar, mas toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Você pode frutificar, mas a seiva vem da videira, mas a unção vem da videira, mas as bênçãos vêm da videira. É a videira que te alimenta, é a videira que te traz nutrientes para você estar de pé, é a videira que te sustenta. Você pode frutificar, o Senhor te escolheu para frutificar, mas as bênçãos, mas os atributos espirituais para que você frutifique, quem te dá é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz, que demonstra isso, essa intimidade, essa dependência, né, que te faz frutificar. Tudo depende do Senhor. Deixei aqui, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco não, é muito. Nós falamos na lição passada dos frutos do Espírito. Eu coloquei até a árvore para você, né? Dos frutos do Espírito. Então, só quem dá aquele fruto, né? Os frutos lá de Gálatas capítulo 5 são os que estão ligados na videira. Amém? Glória a Deus por isso. Está frutificando aí? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, professor. Continue frutificando para a glória do Senhor. 2.2, a importância da firmeza em Cristo. Em Mateus 7, a palavra de Deus evidencia a importância de estar firme e bem fundamentado, pois só assim as intempéries da vida não conseguirão nos derrubar. Fala da casa edificada sobre a rocha, né? Da firmeza. As intempéries vão vir, mas se você está fundamentado na palavra, não vai derrubar a sua casa. Preste bem atenção, a semente, para que ela seja plantada, ela tem que ter um grau de maturação. Não é isso? Se você colocar em algumas espécies de planta, se você coloca a semente verde, ela morre, ela não germina. Então ela tem que ter um grau de maturidade, algumas têm até que secar. Aí quando se coloca no solo, ela se alimenta dos nutrientes, então ela vive novamente, né? Então, isso fala de maturidade. A semente tem que ter um certo grau de maturidade para germinar. E também a planta, quando ela nasce, ela não vai frutificar logo que ela nasce. Precisa um determinado tempo que ela vai crescer, né? Ela vai crescer, os nutrientes vão chegar ali até as suas galhas, as suas ramas, e aí então ela vai frutificar no seu devido tempo. Isso fala de quê? Maturidade. Irmãos, eu vou falar para vocês, maturidade. E eu vou falar para vocês, essa maturidade, ela não necessariamente ela está ligada à idade. Então, maturidade, isso aqui é o sinal de diferente de idade. Às vezes a gente vê alguém, né, com idade avançada e fala, o irmão é maduro. Nem sempre, né? Nem sempre. A maturidade, a gente vê pessoas, às vezes até jovens, que têm um grau de maturidade. E às vezes você vê uma pessoa idosa que é menino ainda, né? Vemos muito isso, infelizmente, né? Então, temos que estar firme. Não tem como você frutificar se você é instável. Não tem como você frutificar se o seu alicerce ficou a desejar, irmãos. Né? E se você se sente assim, fragilizado, volte. Volte. Comece de novo. A graça nos permite isso. Se arrependa.
né? Veja como foi a sua escola, como foi o seu discipulado. Talvez aprendemos algumas coisas erradas e às vezes persistimos aí nessa visão, né? Então, se você está sentindo fragilizado, distante, nunca frutificou, então volte um pouco, arrependa-se, volte à palavra, medite na palavra, que aí você vai começar, você vai alcançar maturidade e vai começar a frutificar para a glória de Deus. Amém? 2.3, assimilação do caráter de Cristo. Assimilar é absorver, incorporar, assimilar o caráter de Cristo. Isto é, o que temos que fazer é assimilar o caráter de Cristo. E para isso temos que vivenciar, vivenciar, praticar a sua palavra. Não é ser ouvinte, não. Quantas ministrações já ouvimos? Quantas aulas já ouvimos? Quantos seminários já participamos? Se você não praticar, de nada vai adiantar. Se você não vivenciar a palavra, não vai adiantar. É como entra em um ouvido e sai no outro. Não vai adiantar. Mas quando você pratica, a perfeição vem pela prática. Se você não praticar, irmãos, não vai funcionar. Pois sua perfeição nos mostra a nossa imperfeição, o que nos leva à sua dependência e a crescermos na fé a cada dia. Então, quando nós reconhecemos, quando nós nos aproximamos da perfeição de Cristo, isso mostra que nós somos imperfeitos. Então nós temos que espelhar a Cristo, né? Nós temos que ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é verdade? Então, irmãos, vamos procurar parecer com Cristo. Pastor, mas como é que é Cristo? Como é que Jesus é? Como é que eu posso parecer? Como é que eu posso parecer com Jesus? Ué, irmãos, lendo a biografia dele. Quando você quer conhecer um personagem, o que você faz? Você compra a biografia dele. O livro vai estar lá, escrito toda a biografia daquele personagem. Quer conhecer a Cristo? Quer saber como ele agia? Leia a biografia dele. Qual é, pastor? Chama-se Bíblia Sagrada. Leia a biografia de Jesus Cristo, que você vai entender como ele agia em situações adversas. E aí você vai poder agir da mesma forma. Sem você conhecer a palavra, você não vai conseguir, né? Não é verdade? Então nós temos que assimilar este caráter de Cristo, aonde resolvia as coisas, através da sua palavra, era manso, sereno e tranquilo, e o qual também não se omitia de falar duramente contra o pecado, contra a falsidade, Então ele era enérgico contra o pecado, mas ele era manso na convivência entre os irmãos, entre os pecadores. Jesus amava sem distinção. Jesus quebrou paradigmas. Não pode falar com o samaritano. E ele chega lá e fala com a mulher samaritana, a qual muitas pessoas vieram a Cristo através daquele ato. Não é verdade? A mulher pega em adultério. A lei manda matar, e Jesus, através da sua palavra, ali acalenta a situação, e diz: vai, não peques mais, eu também não te condeno. Oh, Jesus maravilhoso! E hoje nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Alguns cristãos falam: eu sou a favor da pena de morte, tem que morrer mesmo. Então nós temos que rever, nós temos que nos parecer mais com Jesus. Nós temos que crer que ele é capaz de salvar, seja qual for, o crime hediondo que for, Jesus é capaz de modificar,
Jesus é capaz de modificar o coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e faz daquela pessoa ali um servo fiel a Ele. Amém? Graças ao Senhor. Vamos caminhando para o final. O compromisso da igreja com Jesus. Destruir as obras do diabo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Ele está agindo em todas as áreas da vida humana para nos separar de Deus. João 10:10. Nosso Senhor nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. Não já falei das ferramentas que Ele nos deu? Para desfazer as obras do inimigo pela autoridade do seu nome, através da autoridade do nome do Senhor. Não é você. Vou repetir, não é você. Repetir de novo, não é você. Tem pessoas que eu fico pensando, pessoas que não crêem na sua própria oração. Não, vou pedir para o pastor orar. Aí tem um vizinho atribulado. Vou pedir para o pastor vir aqui. Aí tem um amigo que está atribulado. Vou ligar para o pastor vir aqui. Ué, irmão, o Senhor só ouve o pastor? E você? Cadê a autoridade que Deus te deu? Reconheça a autoridade que Deus te deu. Eu tenho um vizinho, ele está atribulado, pediu oração, vou chamar o pastor. Não, chamar o pastor para fazer uma oração? Eu vou. Ele me deu autoridade. E você vai na autoridade do nome do Senhor, vai impor as mãos, a cura vai chegar, vai expulsar o demônio vai sair. Por quê? Aí você se sente, não, pastor, mas eu sou fraco, eu sou só um membro da igreja. Meu Deus do céu, você é um servo do Senhor, e se você é um servo do Senhor, você é templo do Espírito. Se você é templo do Espírito, o Senhor te deu autoridade. Se o Senhor te deu autoridade, você pode orar. Quando você ora em nome do Senhor Jesus Cristo, as coisas vão acontecer. Aleluia! Então entenda isso em nome de Jesus. Vai um testemunho para você. Eu sofria de uma gastrite, fiz o exame, deu uma bactéria no estômago e o médico passou lá um monte de remédio. Eu falei, Jesus, mas que coisa. Estava no culto de ensino, aliás, no culto de libertação, e me deu aquela, Eu falei, Senhor, o Senhor me deu autoridade, o Senhor, eu coloquei a mão, Coloquei a mão e em nome do Senhor falei, olha, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Eu repreendo. Eu não podia comer nada de massa, que me dava aquela queimação, aquela coisa ruim. E eu coloquei a mão e falei em nome de Jesus. Eu não pedi oração para ninguém. Eu mesmo orei. Eu falei, Senhor, em nome do Senhor, o Senhor me deu autoridade e eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Irmão, nunca mais eu senti. Fui curado para a glória de Deus. Então, tome posse disso. Tome posse. O inimigo, ele pode vir com as investidas sobre você. Aí fala, você não dá conta, você é falho, você não ora em seu nome. Quando alguém vem a mim, eu não vou orar. Eu te peço, Senhor, em nome do pastor Misael. Que pastor Misael? Eu oro em nome do pastor fulano. Não, eu oro em meu nome, Senhor. Não. Você vai orar em nome do Senhor Jesus, que tem toda a autoridade sobre os espíritos malignos, sobre toda enfermidade, em nome do Senhor. Eu oro em nome do Senhor. Aí o inimigo quer lançar em rosto as suas falhas. Não, mas você falha, eu sou falho e o meu Senhor sabe disso. E se você confessa as suas falhas, você continua templo do Espírito Santo. E quando você ora em nome do Senhor, na autoridade que é em nome do Senhor, o Senhor realiza milagres. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, que maravilha. Fazer tudo que Cristo mandou. A ordem para nós hoje é a mesma que Maria deu no casamento.
lá na bodas de Caná, né? Fazei tudo quanto ele vos disser, João 2,5. Ele nos mandou testemunhar, curar, expulsar demônios, além de amar e perdoar muito mais. Deixa eu lhe dar um rápido testemunho. Eu trabalhei com um cidadão, eu vendo esse versículo aqui me lembrei agora. E ele era devoto, né, de Maria. E eu trabalhava com ele, nós éramos amigos. Ele sabia que eu era evangélico, nunca a gente tinha entrado em contenda. Mas nesse dia ele chegou muito nervoso no trabalho e já chegou para cima de mim e falou: por que vocês odeiam Maria? Eu olhei para ele, eu falei: ué, rapaz, o que foi? Calma. Como assim a gente odeia? Vocês odeiam Maria. Aí ele me falou que alguém evangelizou no ônibus, né? Pregou no ônibus e falou mal de Maria. E ele chegou e falou: vocês têm raiva de Maria, vocês não dão reverência a Maria, não sei o quê. Eu falei: ei, amigo, calma aí. E ele foi subindo no tom e eu querendo acalmar ele. Até que eu também, o sangue ferveu um pouco, né? Que ninguém é de ferro. E eu falei: quer saber? A gente gosta tanto de Maria que a gente obedece mais Maria do que vocês. Eita, irmão, foi um problema. Aí ele falou: o quê? Eu falei: tu é devoto de Maria, não é? Ele falou: sou. Eu falei: então você obedece o único mandamento que Maria deixou? Aí ele olhou e falou: não, mas Maria não deixou nenhum mandamento. Eu falei: deixou sim. Deixou. João capítulo 2, versículo 5. Minha Bíblia é sempre do lado. Abri e falei: lê aí. E ele leu: fazem tudo quanto ele vos disser. Aí ele foi calmando. E eu falei para ele, meu amigo, se você fazer o que Maria mandou, nós seremos irmãos. Se você fazer tudo o que Maria mandou, se você obedecer o mandamento de Maria, nós seremos irmãos em Cristo. Faz o que Maria mandou, já que você é devoto dela. E ali ele foi calmando e a gente começou a conversar sobre o evangelho e eu preguei o evangelho para ele. Né? Então, ele nos mandou testemunhar, curar, expulsar os demônios, além de amar, perdoar e muito mais. Né? Fazer tudo o que Cristo mandou. O que foi que Cristo mandou? Eu vou falar novamente. Vai para a biografia dele, que você vai ver o que ele mandou você fazer. Vai ler a Bíblia, que você vai descobrir o que é que ele mandou você fazer. A sua responsabilidade. Hoje vemos a igreja cheia de pessoas, cheia de obreiros. Obreiros que não se prezam de estar nas reuniões, de vestir a camisa, de falar: Senhor, eu fui chamado, eu vou atender. Pessoas que não estão preocupadas com o andamento da obra de Deus na terra. Deixa o seu chamado de mão, vão fazer outras coisas. Não, irmão. Vamos fazer o que Cristo mandou. Você foi chamado. Levante a cabeça em nome de Jesus. Realize a obra que Deus colocou em tua mão. Finalizando. Manifestar ao mundo a glória de Cristo. A unidade de sua igreja promove a manifestação da glória. Vemos isso na oração feita por Jesus, João 17. Que eles também sejam um. Isso aqui fala, sejam um. Falam de unidade. Né? A igreja deve estar unida. Então, através desta união, nós manifestamos a glória de Cristo. A glória de Cristo é manifestada na igreja. Então, olha essa oração de Jesus. Você que nunca leu esta oração, foi a oração a qual Jesus fez antes de ser assunto ao céu. Oração por seus discípulos. Então, leia essa oração de João 17. Você vai ver a preocupação do Senhor. Ó Senhor, ó, Pai, não os tires do mundo, mas proteja-os, mas o abençoe, dê ferramentas. Que eles sejam um, que eles vivam unidos. E nós vemos tantos problemas. Um irmão bicudo para um lado, o irmão fica com raiva do outro por causa de bobagem, de besteiras, né?
colocando em risco aí a união da igreja. A igreja deve estar unida para a glória de Deus e assim, para que nós venhamos manifestar a glória do Senhor. Irmão, Deus não age em divisão. Deus não age em igreja que tem um grupinho ali, panelinha aqui, outro ali. Um é evidenciado, o outro é esquecido. Deus não age dessa forma. Deus age na unidade. Cada um no seu chamado, dentro dessa grande engrenagem que é a igreja. Cada peça tem a sua função. Cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Cada membro tem a sua função. O ouvido é de ouvir, os pés é de andar, de dar sustento, a mão de pegar e assim sucessivamente. E um membro não tem a mesma função do outro, mas todos são importantes na casa do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Finalizando, amém? Lembrando a você que os slides ficam disponíveis para você, tá bom? Então você pode modificar, eu deixo ele editável justamente para isso, para que você possa modificar, tá bom? Porque o intuito aqui é somente estar contribuindo com o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que a sua aula seja uma bênção. Deus abençoe.